habilidades. Por salvar os goblins tenho eterna lealdade. Me transformei em slime, pra mim isso é um absurdo. Mas o problema é que sou o slime mais forte do mundo. Vejo o poder que adquiri, minha aura sobressai. Atualmente pra me derrotar ninguém é capaz. Me transformei em slime, pra mim isso é um absurdo. Mas o problema é que sou o slime mais forte do mundo. Vejo o poder de adquirir tudo que eu quiser. Agora que sou um slime eu vivo peitos de mulher. Após alguns dias teria a competição dos alunos de todas as salas, onde todos ficam nervosos menos Bakugou e Killua. Já no dia da competição um professor explicaria como irá funcionar a competição, então ele daria a largada à corrida e Todoroki iria congelar o chão, mas Killua percebendo isso pula bem na hora que o gelo chega nele e corre atrás de Todoroki, deixando todos os outros para trás, mas Bakugou se liberta do gelo soltando explosões. Vendo que Todoroki e Killua estavam na sua frente, Bakugou sai voando com suas explosões alcançando Todoroki, mas Killua percebeu que os dois o estavam alcançando e começa a correr na sua velocidade máxima sem usar a Gold Speed. Quando ele chega nas minas terrestres, ele consegue ver onde estavam as minas, pois a terra em cima estava um pouco diferente do resto do chão, então era fácil para ele desviar. Quando ele olha para trás, ele não vê ninguém, então ele chega primeiro e a corrida entre Bakugou, Todoroki e Midoriya termina. Do mesmo jeito, a diferença é que Deku chega em segundo. Já na batalha de trio, Killua percebe que vai ser o alvo de todos agora que ele é o que tem mais pontos, mas era isso o que ele queria, porque quanto mais atenção e melhor ele for, mais rápido ele pode ser um herói e achar um jeito de voltar para casa. Então ele procura alguém para fazer um trio, mas ninguém está querendo ser alvo, mas ele consegue depois de um tempo um time com Azui e o cara com um monte de braço. Quando a batalha começa, todos vão para cima do Killua. O cara com um monte de braço corre com Azui e Killua em suas costas, assim deixando mais difícil para alguém pegar a bandana dele, mas Killua pede para ele correr entre todos os que estão perseguindo, e ele faz isso depois deles passarem por todos. Ele pergunta o porquê disso e Azui também fica curiosa, então Killua mostra sua mão, mostrando que ele pegou todas as bandanas dos que estavam atrás deles e os dois ficam impressionados, que nem eles perceberam quando ele fez aquilo. Então todos desistiram de tentar pegar a bandana do Killua e foram atrás do Bakugou, Todoroki e Midoriya, e tudo termina como na história original. Então a batalha termina, todos menos os 4 primeiro terminaram com 0 pontos. Só pra avisar que nessa teoria um Mineta não conseguiu passar no teste para ser um aluno. Depois disso iria começar o duelo, onde a primeira batalha do Killua seria contra Bakugou. Então um professor explicaria como vai ser o duelo, que quem for nocauteado ou for para fora da arena perde. Então começa a batalha entre os dois. Bakugou começa avançando com suas explosões porque ele sabia que Killua era mais rápido que ele, mas mesmo assim Killua consegue desviar dele. Quando Bakugou volta para onde ele estava, Killua começa a avançar com os clones ilusórios dele, e Bakugou, como todos que estavam vendo a luta, ficam chocados com aquilo, principalmente Bakugou, porque ele sabia que se atacasse o errado ele iria perder a luta. Então Killua avança para cima de Bakugou, que ataca Killua, mas era apenas uma ilusão, que então ele dá um empurrão no Bakugou, que ele sai voando da arena. Nesse instante, Bakugou se pergunta como que alguém como ele estava tão forte fisicamente. Depois da primeira luta de Killua, tudo segue como na história original, que então começa a segunda partida dele, que seria contra Todoroki, que já logo de começa congela todo o chão para Killua não desviar. Então Killua, que já estava preparado, simplesmente some na frente de todo mundo e aparece atrás de Todoroki. Então Killua simplesmente o agarra pela camisa e o joga para fora da arena, mas Todoroki congela no chão antes de cair e evita tocar no chão fora da arena e volta para a luta. Mas ao voltar, ele percebe que já estava com dificuldades de usar sua individualidade de gelo, mas Killua, percebendo isso, vê uma brecha e o nocauteia. A terceira e última batalha de Killua seria contra Kirishima, que Killua já o viu lutando e sabe que a individualidade dele deixa ele mais resistente a ataques físicos. Então a luta começa e Kirishima, sabendo que Killua tem uma grande força, ele já endurece o máximo que pode e avança para cima do Killua, que simplesmente dá um soco na barriga dele que quebra a defesa dele e ele desmaia. Então Killua ganha o duelo e fica em primeiro, Kirishima em segundo e Todoroki em terceiro.
que então Bakugo fica bravo com Killua e todos acham que é porque ele perdeu. Mas na verdade ele fala bem alto que está bravo com Killua porque ele não usou a individualidade dele nenhuma vez. E mesmo assim conseguiu ganhar, onde todos lembram que realmente não viram Killua usando sua individualidade, que então Kirishima pergunta a Oki. Então foram aqueles clones e a força extraordinária que Killua diz que aquilo só foi treinamento pesado, por isso que ele nem usou sua individualidade. Então quando ele diz isso todos ficam impressionados e assustados, se perguntando que tipo de treinamento que ele fez, e os professores foram os que ficaram mais impressionados, dizendo que para ele se tornar um herói será bem fácil para ele, que talvez seja o herói mais jovem que Alkis. Se passaram alguns dias, então Aizawa diz que eles vão ter que escolher um representante de classe, onde todos da classe pensam que finalmente algo normal, menos Killua, afinal ele nunca havia ido à escola, que então na hora do intervalo eles conversam sobre quem vai ser o representante, mas no meio da conversa toca o sinal de invasão, onde todos começam a correr desesperados, menos Killua, que ele já sabia como manter a calma. Então ele analisou a situação, mas quando ele iria sair do refeitório, ele vê através da janela, ele percebe que o alarme tocou por conta de alguns repórteres que invadiram. Então quando ele percebe isso, ele fala bem alto para todos se acalmaram e que não havia nenhum vilão invadindo a escola e que era alguns repórteres que haviam invadido e que os heróis já estão tirando eles de lá. Então depois do incidente todos começam a retornar às suas salas. Midoriya estava falando para Killua que estava impressionado de como Killua conseguiu manter a calma naquela hora, e Lida chega dizendo que também está impressionado e que ainda acalmou todos os alunos. Então o professor Aizawa chega dizendo que agora eles têm que decidir quem vai ser o representante através da votação, que depois de um tempo já haviam todos terminados de votar. A Momo ficou como presidente, Killua como vice. Então no outro dia o professor Aizawa pede para eles colocarem seus uniformes e irem para fora, que lá vai ter um ônibus. Então todos fazem isso e Killua pede para todos entrarem em fila indiana, e todos fazem isso menos Bakugo, que fala que não vai obedecer, que Killua fala para ele se ele não quiser levar outra surra é para entrar na fila indiana, só para avisar que esse vai ser o uniforme do Killua. Então no ônibus azul fala que o poder do Killua é parecido com o do Kaminari, que Killua fala que não tem nada a ver, porque se ele usar o poder dele demais ele não fica bobão como o Kaminari, onde todos começam a dar risada, e Kaminari fala que não é para dar risada dele, que ele não consegue controlar isso nos pensamentos de Killua. Ele está teorizando que talvez a individualidade e o Nen talvez não fossem tão diferentes, mas a única diferença é que a individualidade você tem quase 100% de chance de conseguir aos 4 anos. Já o Nen você pode desbloquear a qualquer momento, não importa a idade. Mas se eles não têm, nem como eles conseguem enxergar os meus raios. Fim do pensamento do Killua. I'm lost in the facade, 6 feet off the ground. At all times I think I'm feeling odd.